Olá, turma, tudo bem? Dando sequência aí à nossa parte de peça plástica, tá? Não serve apenas você só fazer a peça plástica se não conseguir fazer o molde dela. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a fazer moldes e cavidades, ok? Vamos usar como exemplo a aula anterior. Nós vamos fazer o molde e cavidade para os dois tampos da nossa caixa, tanto a superior quanto, desculpa, a inferior, né, que está aqui, quanto a superior. São duas situações que algumas particularidades a diferem. Vamos começar primeiro com o molde do tampo de baixo, que é mais simples e ele é mais para a gente poder entender o conceito de se fazer molde de cavidade. E depois a gente vai partir para um caso um pouquinho mais complexo, que é o tampo superior, onde nós temos aberturas, ok? Lembrando que a ferramenta de molde, que a gente vai aprender projeto de molde, tem uma infinidade de, de comandos. Nós só vamos fazer o básico para vocês entenderem como que se faz molde de cavidade, porque se futuramente você quiser fazer um projeto de peça, já sabe como extrair essas duas partes do nosso da nossa peça, tá? Para poder fazer a parte metálica dos moldes de injeção, ok? Quem quiser saber mais sobre isso, né, aí tem muita coisa que é muito particular de quem faz realmente técnico em plásticos, né, trabalha diretamente com esse tipo de ferramenta, né, com essa área em si. Nossa parte aqui é simplesmente básica, como que a gente faria os moldes metálicos, tá, para poder fazer a injeção. Bom, então para a gente poder começar a fazer isso, a gente vai aqui na ferramenta de ambientes, nessa aba, e aqui nós temos criar projeto de molde. Então quando ele vai pedir isso daí, ele vai pedir primeiramente para salvar esse projeto. Se quiser colocar aqui mudar a extensão, pode mudar, eu vou manter onde ela está. E aqui a nossa peça já está pronta para começar a ser trabalhada, tá? O nosso molde começar a ser feito. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tá, é justamente inserir essa peça, apesar de a gente ter colocado, eu vou inserir ela novamente, aqui, tá, em alguns casos ela já vai diretamente, se der algum problema, clica na tela até aparecer essa listra aí que faz o reconhecimento da peça, ela deixa de ficar transparente para ficar mais opaca, mais real, ok? Então aqui a nossa peça já está pronta para ser trabalhada. Bom, o primeiro passo que a gente tem que fazer é justamente ajustar a orientação de que vai ser retirado esse molde. Bom, veja aqui que nós temos a direção de abertura, que é para esse ponto, e aqui é onde está a nossa direção para onde vai sair o molde e a cavidade, a direção que eles vão se desacoplar, ok? Lógico que se eu fizer um molde que atende a esse ponto aqui, tá? Quem vê aí um pouquinho de molde de cavidade vai ver que vai ter um choque na hora de retirar as peças. Portanto, eu tenho que movimentar essa peça aqui. Tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, e ela já fica na posição que eu quero. Posso movimentar por aqui também, que não tem problema nenhum. Então, cliquei aqui no eixo Z, coloquei a face que eu quero que seja extraída, para que possa ser retirado, houver um encaixe entre as peças do molde de injeção. Bom, coloquei na posição que eu quero, dou um OK. E agora nós vamos partir para o macho cavidade. Ok? A gente vai ativar uma série de comandos que vai projetar isso. Ok? Bom, já fizemos um ajuste de orientação. Tá? Vamos fazer aqui uma localização do ponto de injeção. Vamos dizer que esse molde, o plástico, chegue pela parte superior e preencha essa parte interna aqui. Então, vou colocar na minha vista frontal. Vou colocar aproximadamente aqui no ponto central. Se você quiser, você pode colocar XYZ e colocar na posição que você queira que seja melhor, mais centralizado. Não vou ficar preso a isso não, mas se quiser é só colocar os valores aqui, tá ok? Então vou aplicar esse ponto do molde de injeção, pode ser clicado, pode ser digitado aqui as coordenadas. Bom, terminou essa parte do concluído. Posso colocar uma contração da peça, tá ok? A contração da peça é quando você tira o molde, quanto ela vai voltar para trás, tá bom? Se eu quiser, eu posso colocar aqui o corpo em cada eixo, quanto
que ele vai se retrair, tá? A retração ela vai depender do tipo de plástico que você está utilizando, tá? Tem plásticos que são mais duros, tem plásticos mais rígidos, né? Plásticos que são mais moles, e esse coeficiente de contração vai estar ligado justamente ao tipo de polímero e à qualidade que esse polímero está trabalhando. Para isso nós temos alguns tipos de tabela, tá bom? Nós temos aqui peça, especificar e assim por diante, tá bom? Não vou mexer nisso aqui agora, só para mostrar a ferramenta, você vai colocar quantos por cento depois da peça ter sido retirada do molde, o quanto ela vai se contrair. Vamos cancelar aqui, porque isso não vai entrar aí no nosso projeto nesse momento, ok? Bom, próximo disso daqui, nós vamos criar agora qual é a caixa que vai cobrir isso daí, ok? Então, se eu colocar aqui, ele vai dar a parte que vai engavetar, que vai cobrir essa peça, tá? Você pode ver que tem que cobrir ela inteira, que justamente vai dar os formatos de molde e cavidade que a gente trabalha, né? Nesse caso aqui, gente, a gente vai chutar os valores, tá? Vou colocar, por exemplo, 70 no eixo 100 no eixo X. Vou colocar aqui 180 no eixo Y e vou colocar 50 no eixo Z. Certo? Então tá vendo que eu estou aumentando aqui as dimensões, tá? Nesse caso aqui, o que eu falo para vocês, existem fornecedores dessas peças metálicas, desse conjunto que vai fazer o molde de cavidade. E na tabela desses fornecedores, eles dão qual que é a dimensão da placa que eles têm. Como nós não temos esses valores, eu vou chutar um valor aqui, tá? Mas aí vocês consultem a tabela e modifiquem aqui qual é a direção, qual que é o tamanho do molde de cavidade que vocês vão colocar de acordo com o seu fornecedor e o modelo que você escolher, tá bom? Então eu vou dar um OK. Bom, o próximo passo aqui que nós temos que fazer é criar uma superfície de partição. O que a superfície de partição vai fazer? Ele vai dividir a peça entre o que é molde e o que é cavidade, tá bom? Ou macho e cavidade, que é o que a gente chama comumente. Então eu vou clicar nesse comando, eu vou vir aqui e vou selecionar alguma borda. Eu posso selecionar aqui em cima, posso selecionar onde eu quiser, tá? Geralmente é melhor você pegar sempre nessas bordas aqui, tá? Da borda superior da nossa peça. Mesmo que essa daqui, no exemplo anterior, passe um pouquinho para cima, não há problema. Eu só preciso fazer uma divisão. E essa divisão, o melhor dela é que ocorra nessa região aqui, tá bom? Então ele já faz o reconhecimento, veja que ele coloca uma superfície de corte dividindo aquele bloco maior que a gente montou. E agora ele fez a leitura, ok? Bom, agora nós vamos fazer o nosso macho e cavidade. Vou realizar o diagnóstico e aqui está a peça que a gente está trabalhando. Vejam, ó, que esse daqui é a cavidade, esse aqui é o nosso macho, né? Então ele está formando as duas peças. Bom, é só isso? Não, eu tenho que ter os arquivos separados para a hora que eu tiver que fazer uma usinagem da parte metálica, ele esteja pronto, ok? Como que eu vou salvar essas peças? Então eu vou clicar aqui no mais, macho e cavidade, vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar em abrir. Quando eu coloco abrir, ó, ele vai abrir só uma parte da peça, nesse caso aí seria o macho, né? Então vou colocar aqui uma cor só para a gente poder visualizar melhor. Vamos colocar aqui que a nossa placa seja vou botar aqui um aço. Metal quente não. Então tá aqui, ó, aço fundido. Então tá aqui, ó, tá a nossa peça. Aço fundido também não, né? Vamos botar aqui um aço galvanizado, aço polido. Não, também não dá para enxergar muita coisa. Tá aqui. Vejam só que nós temos aqui todas as partes internas que fazem o nosso ressalto. Aqui também na borda, ó, nós temos o quê? A aba que vai fazer o encaixe da peça, ok? Então esse aqui já está pronto para ser salvo. É só vir aqui em arquivo e salvar a sua peça. Já está pronto o macho. A mesma coisa eu vou fazer com a cavidade.
desculpa, a cavidade agora é o macho, né? Sempre acabo invertendo, peço desculpas aí. Tá aqui a nossa outra peça que vai fazer a segunda parte de acoplagem. Mais uma vez eu venho aqui, seleciono e fecho a minha peça. Vamos colocar aqui uma cor que dê para enxergar melhor. Não, isso aqui também não dá. Vou colocar esse de amarelo. Tá aqui, ó. Tá aqui a nossa peça. Ok? Bom, então esse daqui também veio aqui, só salvo o arquivo e mando fazer a usinagem dele. Bom, agora o que eu não vou salvar aqui nesse momento, tá? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com esse segundo molde aqui. Tá? Então vamos fechar esse projeto. Vamos trabalhar com essa segunda peça aqui. Qual que é a diferença dessa peça para a anterior? Nessa parte aqui, ó, se você analisar, ela está totalmente fechada. Só que nessa daqui nós temos algumas arestas, ó, que ultrapassam a peça. Então nós temos que fazer um passo a mais para que a gente possa fazer um molde à cavidade, ok? E que passo a mais é esse? Vamos lá, mais uma vez, vamos criar o molde. Vamos pedir para salvar. Vamos dar o OK. Está aqui a nossa peça. Ele já reconheceu a peça, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer, vamos lá ajustar a orientação. Nesse caso aqui, eu vou colocar em relação a essa face. Ok? Pronto. Agora, como que eu vou trabalhar? Vou vir aqui em macho e cavidade. Vou fazer o mesmo processo. Vou lá localizar um ponto de injeção. Nesse caso, eu vou colocar bem aqui na ilha que a gente montou. Vou dar um aplicar. Concluído. E nesse caso aqui agora, eu não vou colocar contração também. Vou colocar o tamanho da nossa caixa. Nesse caso aqui, eu vou colocar também 100. Aqui eu vou colocar 180. E aqui, em vez de 16, vou colocar 40. É um tamanho bom. Dou OK. Bom, teoricamente a gente poderia partir para a superfície de partição, mas como eu falei para vocês, nós temos alguns buracos que estão abertos e que dá contato entre o macho e a cavidade. Eu tenho que colocar uma superfície que vai fechar esses elementos, ok? Para fazer isso, antes de partir para a superfície de partição, eu vou colocar criar superfície de fechamento. Então, clico aqui, eu já vou pedir para detectar automaticamente todos os espaços. Pode ser que ocorra isso daqui, ó, ele não reconheça todos. Quando isso ocorre, é só eu clicar aqui, todos os inferiores. E aí ele fecha o restante, tá bom? Então, nesse caso aqui, vamos dar um OK. Ele vai dar o fechamento. E agora sim, nossa peça está começando a ficar pronta, ó. Fechou aqui nas partes inferiores. Fechou aqui nessa região, ok? Tá tudo fechado certinho, não colocou outro aqui em cima, ele só fechou uma lateral. Tem que tomar cuidado com isso, senão vai ficar um vácuo nesse ponto, tá ok? Fechou todos os espaços, agora a gente volta para o que a gente estava fazendo, tá? Que agora é criar superfície de partição. Nesse caso aqui, vou pegar essa superfície, ele já criou a região de separação, dou um OK. E agora eu vou gerar o macho à cavidade. Vou realizar o diagnóstico. Pronto. Agora é só a gente ver, observar aqui, ó, que os dois estão se separando. Ok? Bom, dou um OK. Vejo que não há nenhuma interferência
nos elementos, tá ok? E agora é só salvar cada arquivo, né? Então vamos abrir aqui, vamos salvar a cavidade. Vou abrir ele separadamente. Vamos colocar uma cor para visualizar melhor seu formato, tá? Vou botar aqui essa cor. Eita, aqui não está muito bom não. Vou colocar esse metal aqui. Acho que aqui está bom. Não, também não está muito bom não. Pronto. Então observem aqui, ó, que o que nós temos de detalhamento. Nós temos toda a parte que faz a ilha, nós temos a parte interna que faz os ressaltos, certo? E aqui nós temos também a nossa aba. Então, essa aqui é a nossa cavidade, que já está pronta. Partindo agora para o macho, nós temos o outro lado aqui que mostra a letra da UFSCar, certo? O nome do nome que você quis colocar. E aqui nós temos também os nossos ressaltos. Mais uma vez, só vir aqui e salvar seus componentes. E aí você pode mandar fazer a usinagem. Tudo bem, gente? Então essa foi a nossa primeira aula, que indica aí uma maneira simples que a gente tem de fazer o macho e a cavidade. Tá ok? Daqui a pouco a gente volta com um exemplo um pouco mais complexo, onde a gente precisa gerar também as gavetas. Até mais!